Olá pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Normalmente nesse canal eu falo sobre Dragon Ball, Marvel, DC, filmes, jogos, mas hoje vai ser um pouco diferente, já que nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um dos períodos mais marcantes e importantes na história da humanidade. Um período cheio de tensões, crises, inovações e que afetou todo o mundo em geral. Hoje nós iremos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período marcado pelo conflito político e ideológico travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1947 e 1991. Esse período simplesmente dividiu o mundo em dois. Uma parte do mundo estava alinhada com o capitalismo do lado dos Estados Unidos e a outra alinhada com o comunismo ao lado da União Soviética. E toda essa história começa em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha já havia se rendido em maio daquele ano, mas o Japão ainda assim continuava de pé. E é então que em agosto de 1945 que os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre o Japão. Uma delas foi no dia 6 de agosto, na cidade de Hiroshima, e a outra em 9 do mesmo mês, em Nagasaki. As bombas foram utilizadas para que o Japão se rendesse, mas elas também serviram como uma demonstração de poder, já que mesmo que os Estados Unidos e a União Soviética fossem aliados ali durante a Segunda Guerra Mundial, os países já sabiam o que estava por vir. E após isso, em setembro de 1945, é finalmente oficializado o fim da Segunda Guerra Mundial. Após isso, outro evento importante que acontece é a Conferência de Potsdam, onde os países se reuniram para decidir algumas coisas, principalmente o futuro da Alemanha. A mesma foi dividida em quatro países diferentes, sendo eles Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Outra coisa importante de se dizer sobre o pós-guerra é que Estados Unidos e União Soviética eram as duas superpotências do mundo naquele momento. A Europa, que antes abrigava as superpotências, estava simplesmente em pedaços. A guerra tinha tomado um custo muito grande e os países da Europa estavam todos sofrendo e focando em se reconstruir. E o Japão tinha acabado de receber duas bombas atômicas no seu país, então ele também não tinha muito o que fazer. E mesmo que a Guerra Fria ainda não tivesse começado, já havia muita tensão entre os dois países. E para colocar mais lenha nessa fogueira, no mesmo ano houve o caso Igor Golzhenko. If your face was to be exposed now on this program, that your life would be in danger? Oh yes, definitely. Esse caso ocorreu quando o criptógrafo soviético Igor Golzhenko se desertou no Canadá. Ele vazou da União Soviética com mais de 100 documentos que revelaram a existência de uma extensa rede de espionagem soviética. E esses documentos realmente provavam que a União Soviética estava ali espionando o projeto Manhattan, por exemplo, e tentando descobrir a fórmula de como fazer uma bomba atômica. Após isso, agora saímos do ano de 1945 e vamos para o ano de 1947, que marca realmente o início da Guerra Fria. Nesse ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, declara guerra política à União Soviética. Em um anúncio no Congresso americano, o Truman realmente disse que os Estados Unidos liderariam a luta contra a expansão do comunismo lá na Europa. E tudo isso ocorreu numa transmissão que deu origem à doutrina Truman. A transmissão dizia o seguinte: antes do Congresso americano, o presidente Truman faz o discurso mais importante desde a morte de Franklin Roosevelt. Ele declara guerra política à Rússia soviética. Aos olhos americanos, a Grã-Bretanha não é mais o touro trabalhando contra a expansão comunista. E é a partir daí que se dá início à Guerra Fria. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world. Com os Estados Unidos prometendo conter o comunismo e ainda por cima criando o Plano Marshall para ajudar financeiramente países da Europa Ocidental na sua reconstrução. E além disso, nesse mesmo ano, os Estados Unidos ainda criam a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, responsável por operações de espionagem e contra-espionagem. Harry Truman was not about to set up a CIA as part of the FBI or set up the CIA and FBI in one organization. To him, that sounded like the Gestapo or the KGB. E ainda assim, mesmo antes da corrida espacial ser oficialmente começada, logo em 1948, os Estados Unidos já estavam aí mandando alguns macacos e alguns ratos lá para o espaço. E seguindo em 1949, no dia 4 de abril, visando conter o avanço da influência soviética sobre os países europeus, a gente tem a formação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pelos Estados Unidos e seus aliados. E é nesse mesmo ano de 1949 que a Alemanha, que estava dividida em quatro, tem seu lado capitalista unificado, assim se tornando dividida apenas em duas partes, sendo elas a República Federal da Alemanha, que era capitalista, e a República Democrática Alemã, que era comunista.
E além disso, no mesmo ano, a União Soviética explodiu a sua primeira bomba atômica. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. O que, claro, foi visto como uma afronta pelos Estados Unidos e como um sinal de alerta também. E para encerrar os fatos desse ano, a Guerra Civil Chinesa, que estava acontecendo desde 1945 entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Nacionalista Chinês, teve seu fim com o Partido Comunista vencendo. E mesmo que isso possa parecer um caso isolado na China, é bom lembrar que a Guerra Fria não foi um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Eles costumavam financiar ou se envolver em alguns conflitos de forma indireta pelo mundo. E essa vitória comunista na China já era um motivo para ficar de olho. Agora, em 1950, ocorre outro conflito muito importante na Guerra Fria, que é a Guerra da Coreia. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que era um país só, foi dividida em Coreia do Norte, que era comunista, e Coreia do Sul, que era capitalista. E a guerra ocorreu justamente por causa dessas duas ideologias diferentes, com a Coreia do Norte sendo apoiada pela União Soviética e a Coreia do Sul sendo apoiada pelos Estados Unidos. E tudo isso começou quando as tropas norte-coreanas simplesmente invadiram a Coreia do Sul, iniciando o conflito que durou 3 anos até 1953 e que envolveu muitos combates e muita morte. E no fim ninguém saiu ganhando, tanto que é por isso que hoje a Coreia é dividida em duas. Mas mesmo que esse conflito tenha tido um fim, não foi assinado um acordo de paz. Os países apenas assinaram um armistício, que é uma trégua onde as duas partes decidem interromper o conflito, mas o armistício não significa necessariamente que é o fim da guerra. E também foi estabelecida a zona desmilitarizada para separar as duas Coreias. E como eu disse, armistício não é o fim da guerra, porque as duas Coreias ainda assim não estão em paz. Tanto que a zona desmilitarizada é, curiosamente, uma das áreas mais militarizadas do mundo. Mas saindo de 1949, no ano de 1954, é criada a KGB, o Comitê de Segurança do Estado da URSS, encarregado de inteligência, segurança interna e espionagem. E além disso, entre 1954 e 1956, a CIA, junto com o Reino Unido, construíram secretamente um túnel de aproximadamente 450 metros de extensão, ligando o setor americano de Berlim Ocidental ao setor soviético em Berlim Oriental. O objetivo era interceptar as comunicações telefônicas e telegráficas do quartel-general do exército soviético. Antes mesmo do início da construção, o agente duplo britânico George Blake, que trabalhava para a KGB, informou os soviéticos sobre o plano. Impressionantemente, a KGB deixou isso rolar por algum tempo até finalmente barrar os Estados Unidos. Agora vamos para o ano de 1955. A Guerra Fria então se intensifica ali com a criação do Pacto de Varsóvia, que era uma resposta direta ali à OTAN. Além disso, nesse ano também ocorreu a Conferência de Bandung, onde 29 países do Terceiro Mundo se reuniram ali para discutir a importância da neutralidade dentro da Guerra Fria. E neste mesmo ano acontece outro evento bem importante, que é a Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos apoiavam o Vietnã do Sul, que era capitalista, enquanto a URSS e a China, que havia se tornado comunista, apoiaram o Vietnã do Norte, que era comunista. E para finalizar os fatos desse ano, a Área 51 foi criada justamente nele, para servir como local de testes secretos ali para os Estados Unidos. Agora, em 1957, é quando realmente se inicia a corrida espacial. Os soviéticos foram os responsáveis por dar o primeiro passo nessa corrida, quando em 4 de outubro de 1957 foi lançado o primeiro satélite em órbita, Sputnik número 1. Humanity had entered the space age. E logo nesse mesmo ano ocorreu outra história bem famosa da corrida espacial, que é a história da cachorrinha Laika, a vira-lata que vivia nas ruas de Moscou e se tornou a primeira criatura viva a orbitar a Terra em 3 de novembro de 1957, a bordo da nave soviética Sputnik 2. Como alguns de vocês já devem saber, a viagem não foi bem sucedida e a Laika acabou morrendo no processo. Agora, dando um salto de 4 anos, em 1961, a Guerra Fria atingiu um ponto crítico com a criação do Muro de Berlim em 13 de agosto, que dividiu a cidade e simbolizou basicamente a divisão do mundo em si. Lembrando que quem construiu o muro foi a União Soviética, já que muita gente ali da parte comunista da Alemanha estava se mudando para a parte capitalista, já que ali no comunismo não estava dando muito certo. Então a solução foi simplesmente criar um muro ali, que é um dos maiores símbolos da Guerra Fria. Nesse mesmo ano ainda estava rolando, a corrida espacial, e a União Soviética ganhou mais um ponto aí na frente dos Estados Unidos, quando eles lançaram o cosmonauta soviético Yuri Gagarin
Gagarin, que foi o primeiro homem a viajar para o espaço. Mas nesse mesmo período também estava surgindo um programa muito famoso dos Estados Unidos chamado Programa Apollo, que tinha como objetivo finalmente vencer essa corrida espacial, levando o primeiro homem à Lua. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. E agora chegamos em um dos anos mais tensos da história da humanidade, talvez. Já que em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis de Cuba. Em outubro, a União Soviética iniciou a instalação de mísseis nucleares de alcance médio e intermediário em Cuba, a poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos não era mais o Harry Truman, e sim o John F. Kennedy. E por meio de fotos aéreas, os Estados Unidos descobriram que a URSS estava construindo bases de mísseis em Cuba. Nesse momento, Kennedy ordenou uma quarentena naval em Cuba, onde ninguém saía e ninguém entrava. Essa crise durou de 16 a 28 de outubro e foi marcada por muitas tensões. Durante a crise dos mísseis de Cuba, um avião de reconhecimento U-2 americano pilotado pelo Major Rudolph Anderson foi abatido por mísseis soviéticos sobre Cuba. Esse incidente ficou conhecido como Sábado Negro, porque foi um dos momentos mais críticos da crise, já que quase levou a uma resposta militar imediata dos Estados Unidos, o que começaria a Terceira Guerra Mundial. E após 13 dias de tensão, um acordo finalmente foi alcançado. O acordo era que a União Soviética retiraria os seus mísseis de Cuba e, em troca, os Estados Unidos não invadiriam Cuba e iriam retirar os seus mísseis nucleares lá na Turquia. E já que agora estava visível aí para o mundo inteiro que os dois países tinham quase que o mesmo nível bélico, foi criado o conceito de MED, que traduzindo a sigla em inglês seria Destruição Mútua Assegurada. Esse conceito diz que um ataque nuclear inicial de qualquer parte levaria a um ataque de retaliação que destruiria ambos os lados, tornando o primeiro ataque uma opção pouco racional. Ou seja, se a União Soviética mandasse uma bomba nuclear nos Estados Unidos, em resposta, os Estados Unidos mandaria também uma bomba. Logo, os dois países seriam destruídos e isso não seria benéfico para ninguém. Após todos esses incidentes, em 1963, é estabelecida uma linha direta entre Estados Unidos e União Soviética. Essa linha direta era entre a Casa Branca e o Kremlin para facilitar a comunicação durante crises, já que durante toda a crise dos mísseis de Cuba ninguém estava se falando diretamente, e a comunicação é a chave para que nenhum dos dois se exploda ou acabe com o mundo inteiro. No mesmo ano foi criado o Tratado de Proibição Parcial dos Testes de Armas Nucleares, que foi assinado em agosto de 1963, proibindo aí testes nucleares na atmosfera, no espaço e debaixo d'água. E é então que em 1969 o primeiro homem chega à Lua. A missão Apollo 11 marca aí a vitória dos Estados Unidos na corrida espacial. Esse foi um dos grandes eventos da história que aconteceu durante a Guerra Fria e foi um grande impacto quando Neil Armstrong e o Buzz Aldrin chegaram lá na Lua. One small step for man, one giant leap for mankind. E é bom aproveitar para ressaltar que a Guerra Fria e a corrida espacial trouxeram muitos avanços para a tecnologia. A gente teve desenvolvimento de tecnologias como a comunicação por satélite, o sistema de navegação GPS, os avanços na medicina, na alimentação e nos materiais, e algumas outras coisas como até o próprio micro-ondas que você usa. Além disso, nesse mesmo ano ocorreu o conflito sino-soviético, que foi uma ruptura entre os dois maiores centros comunistas, que era a URSS e a China. Isso deu uma balada assim na parte comunista, já que basicamente ali os dois maiores representantes do comunismo estavam brigando, e era conflito armado mesmo. Não chegou a ser uma guerra, mas teve alguns conflitinhos armados ali, e os dois acabaram não se falando mais, digamos assim. Neste mesmo ano surgiu o período chamado Detente, que foi um período de melhora aí nas relações entre as superpotências, com esforços aí dos dois lados para reduzir a tensão e aumentar o nível de cooperação. Houve conversa sobre a limitação de armas e os Estados Unidos até abriram as suas relações com a China. Mas agora, pulando 10 anos para frente, em 1979, o período de Detente simplesmente acaba e a Guerra Fria volta a todos os vapores. Tudo isso porque se inicia a Guerra do Afeganistão. Esse conflito no Afeganistão era uma briga ali entre o governo comunista, que estava sendo apoiado pela União Soviética, contra ali os rebeldes que lutavam contra o comunismo, chamados Mujahideen. Eu peço desculpa pela pronúncia. E eles eram apoiados pelos Estados Unidos, já que eles estavam ali, lutando contra o comunismo. Durante a crise dos mísseis de Cuba, eu falei que quase deu um problema enorme, começando ali quase que a Terceira Guerra Mundial. E aqui quase aconteceu de novo. Em 9 de novembro de 1979,
o sistema de alerta antecipado do NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, registrou um falso ataque de mísseis soviético, desencadeando numa série de eventos que quase levaram a uma resposta nuclear por parte dos Estados Unidos. E para vocês terem uma noção do nível de perigo que foi, o sistema de defesa NORAD simplesmente tinha identificado 1.400 mísseis balísticos intercontinentais vindo na direção dos Estados Unidos. Foi um triz assim para uma resposta dos Estados Unidos ocorrer, e no fim foi só um alarme falso. Mas se os Estados Unidos realmente tivessem respondido, é possível que nós não estivéssemos aqui hoje. Agora, passando pelo ano de 1980, a União Soviética começou a entrar em crise. A própria guerra do Afeganistão antes já tinha custado bastante e dado problemas para a União Soviética. Mas além disso, houve uma queda no preço de petróleo para piorar a situação. E ainda por cima, o RS estava passando por problemas de escassez de bens de consumo, com prateleiras vazias em várias lojas. A galera não estava tendo o que comer. E em 4 anos do alerta falso do NORAD, a gente teve outro quase fim do mundo. Olha que bacana. Em 1983, o sistema soviético que alertava sobre ataques de mísseis indicou um ataque de 5 mísseis dos Estados Unidos vindo na direção da União Soviética. Porém, o responsável pelo centro de comando da União Soviética, chamado Stanislav Petrov, decidiu que o sistema estava com defeito e não acionou o alerta para um ataque nuclear. E pois é, a gente tem que agradecer muito a esse cara por a gente estar aqui hoje. Nesse mesmo ano a gente teve um projeto aí que pode não ser conhecido por muita gente, que é o projeto Star Wars. Oficialmente conhecido como a Iniciativa de Defesa Estratégica, feito pelos Estados Unidos. Nessa época, o presidente também já não era mais o John F. Kennedy, e sim o Ronald Reagan. E é ele que propôs esse projeto aí. Ele era um programa de defesa antimísseis. O objetivo era criar aí um sistema de satélites equipados com armas de alta tecnologia, como lasers, por exemplo, que pudessem interceptar e destruir mísseis balísticos de ataque intercontinental na atmosfera. E olha, se isso desse certo, simplesmente seria o fim do MED, que é a destruição mútua assegurada que eu disse há um tempo atrás. Logo daria uma vantagem simplesmente gigantesca para os Estados Unidos. E digamos que a União Soviética não ficou muito feliz com isso. E o projeto também era muito caro. A União Soviética, em resposta, até estava preparando ali um projeto que lançaria um foguete para o céu que poderia lançar bombas lá da atmosfera para destruir coisa aqui embaixo. Mas no fim, tudo ficou em paz e o projeto não foi para frente. Seguindo aqui, pulando mais 3 anos, acontece um dos acidentes mais famosos do mundo, que é o acidente de Chernobyl. Isso aconteceu dentro da União Soviética, e a explosão na usina nuclear de Chernobyl simplesmente agravou a crise econômica e política lá na URSS. Como a maioria sabe, a história é uma explosão e incêndio no reator número 4 causaram a liberação de grandes quantidades de radiação, afetando a Europa e causando várias consequências aí para a União Soviética. Em 1989 acaba finalmente a guerra do Afeganistão que eu falei lá atrás, com a retirada aí da União Soviética lá do país. E neste mesmo ano, basicamente temos o maior símbolo do final da Guerra Fria, quando em 9 de novembro de 1989 ocorre a queda do Muro de Berlim. E essa queda não foi feita por militares nem nada, foi toda a multidão lá que foi firme e forte, com muita gente ali que estava separada pelo muro se reencontrando, e até mesmo a galera ali que estava do lado do comunismo ficando muito feliz por finalmente sair daquele lugar que não estava em condições muito legais. Mas é então em 1991 que temos a dissolução da União Soviética, dando fim aí a um dos períodos mais tensos da história, dando a vitória aí para os Estados Unidos e para o capitalismo. Mas enfim, essa é a história do conflito armado mais tenso do planeta, e ela ainda teve sim vários impactos na própria cultura pop, especialmente os quadrinhos. A Marvel em si fez várias coisas durante a Guerra Fria. O Capitão América na época estava enfrentando aí os comunistas nas suas revistas. Em 1961 aí o Quarteto Fantástico foi criado, e eles são justamente exploradores espaciais que ganham poderes após serem expostos à radiação cósmica durante a corrida espacial. A gente também tem o Hulk, criado em 1962, que é aí um resultado de um experimento nuclear, simbolizando aí os perigos da radiação e da corrida armamentista no mundo daquela época. E até mesmo o Homem de Ferro está envolvido na Guerra Fria, já que nos quadrinhos, quando o Tony Stark é sequestrado, é justamente durante ali a Guerra do Vietnã. E os caras que sequestram ele estão envolvidos nessa treta toda. E a Marvel também criou alguns personagens ali que tiveram origem lá na União Soviética, como por exemplo o Soldado Invernal, o Guardião Vermelho e mais alguns personagens.
Mas não é só a Marvel que entrou nesse tema aí de Guerra Fria. Os filmes do Sylvester Stallone tem muito desse assunto. Em Rocky 4 ali, a briga entre o Rocky e o Draco é basicamente ali uma briga entre Estados Unidos e União Soviética, representada numa luta de boxe. E nos filmes do Rambo eles também tratam bastante aí sobre a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão. E até hoje a gente tem referências sobre isso, como por exemplo em Stranger Things, onde a própria KGB aparece ali espionando os Estados Unidos e atrapalhando ali os heróis da série. E também tem outras obras que abordam a Guerra Fria, como Fallout, 007 e Call of Duty. Mas enfim, esse foi um vídeo com um assunto diferente, mas eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se quiserem que eu traga mais, eu trago. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até já. Fui!